Que imenso privilégio nos reencontrarmos para mais uma conversa. Eu gostaria de convidar a você para que pudesse abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo de número 2, versos de número 11. Romanos 2, verso 11. Nos diz assim a boa palavra do nosso Deus: porque para Deus não há acepção de pessoas. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelo privilégio de juntos pensarmos, ó Pai, a respeito dos princípios da palavra do Senhor à nossa vida. Pedimos que o Senhor traga lucidez à nossa mente, abra os nossos olhos espirituais para que, iluminados, ó Deus, possamos então colocar em prática os Teus ensinamentos à nossa vida. Nós assim agradecemos e rogamos as Tuas bênçãos em nome e por amor de Jesus. Amém. Você sabia que na minha infância, um relacionamento familiar muito próximo, algumas vezes fui inquietado em minha alma quando então via um adulto dizer assim: este preto tem alma branca. Ou então quando ele fazia alguma coisa que não estava dentro daquilo que era a expectativa do outro, então esse mesmo homem dizia assim: tinha que ser preto. E isso me corroía, porque o meu grande colega de infância, um grande amigo, que infelizmente falecido já, se chama Valcimar, era uma criança de pele escura, era um preto. E nós tínhamos uma amizade muito profunda. As nossas aventuras eram marcadas por uma cumplicidade muito grande. E sempre me doía o coração em ver aquele adulto proferindo essas palavras tão duras a um outro ser humano. Alguns dias atrás o mundo ficou chocado, no dia 25 de maio, quando o George Floyd ele foi asfixiado. E tem havido toda essa comoção. E nós, como crentes em Cristo Jesus, que refletimos a partir de uma ótica judaico-cristã, bíblica, cristocêntrica, dentro de um pensamento reformado, caipirista, nós precisamos trazer algumas reflexões à nossa vida. É claro que o texto que acabamos de ler agora é um texto que ele está diretamente relacionado à imparcialidade do juízo de Deus aos gentios e aos judeus. Este texto ele está apontado para estes dois grupos que representam toda uma humanidade, dizendo assim: olha, não se vangloriem os judeus, porque são os depositários da lei de Deus, porque serão responsabilizados pelos seus atos. Também não tenham em conta os gentios como alguém que diz assim: nós não tivemos o privilégio de ter agora um doutrinamento especificamente direcionado a nós. Também serão responsabilizados pelos seus atos. Em suma, este verso, dentro dessa aplicação que queremos fazer e a proposição de pensarmos sobre o racismo nessa noite, é dizer que este versículo tem um aspecto da justiça. Ele está diretamente relacionado a isso. Eu penso que Paulo está ali reproduzindo o perfeito ensinamento do Senhor Jesus conforme Mateus, capítulo de número 7, o grande sermão do monte. Quando então Jesus vai falar sobre a hipocrisia dos homens que faziam apontamentos e estavam agora também sujeitos ao próprio julgamento do qual mencionava. Meus amados irmãos, há muitas atitudes perceptíveis em nossa sociedade que deflagram de forma horrível uma atitude racista. O racismo não é como a membrana de um ovo, quase que imperceptível, que nós não vemos. Absolutamente não. O racismo, ele é visto. O problema é que ele é ignorado.
O problema é que não é tratado com a devida ação que deveria ser aportada a ele. O racismo está patente em nossa sociedade. O racismo está impregnado de forma tão sórdida que permeia todos os segmentos, absolutamente todos. Não é nenhum exagero dizer isso. Infelizmente, nós desprezamos isso. E desprezamos esquecendo que há pessoas do outro lado cuja dignidade está sendo violada, imprimindo dor, quando então, no olhar, nós a discriminamos ou a reprovamos, quando piadas de extremo mau gosto são proferidas, quando nos distanciamos, quando comentamos a cor da pele ou o seu cabelo. Sabe, todas essas coisas, elas estão muito presentes na nossa vida. O simples fato de retrucarmos aqueles que dão voz contra essa atitude, e quando violentados, muitos dizem assim: é muito mimimi. Essa é uma ação racista. Essa é uma ação que fere. Essa é uma ação que causa dor, que coloca à margem quem está inserido. O Evangelho atribui valor a todos os seres humanos. É extraordinário poder perceber, mesmo em Romanos, que Deus instituiu as mais diversas instituições para pôr ordem social, cada qual na sua esfera de atividade, com uma missão própria e responsável para apresentar resultados na execução de sua função. Dr. Wayne Grudem, ele vai dizer que o Estado ele tem pelo menos 3 funções que não podem ser renegadas. A primeira delas, ela tem a função de refrear ou de trazer juízo contra o mal. A segunda atitude, ele vai dizer que o Estado tem que proporcionar a honra ao cidadão de bem. E em terceiro lugar, ele diz que deve aprimorar a iniciativa para que ele seja próspero em sua vida privada, de forma que possa contribuir com o todo de uma sociedade. Eu quero apenas olhar para este primeiro aspecto e dizer para você que na função do Estado, no nosso país, há uma lei, a Lei 7.716 de 1989, lei essa que diz que o crime de racismo, ele é inafiançável. O crime de racismo, ele é imprescritível. O que é um crime de racismo? É praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Isso significa dizer que da cadeia será responsabilizado em um processo criminal aquele que pratica um ato de racismo. Então, há uma lei para jurisdicionar essas ações, mas há uma perspectiva bíblica, irmãos, que não pode ser ignorada. Na cosmovisão cristã, que vem a partir de uma tradição maravilhosa do caiterismo ou caiterista, ela reconhece o valor que Deus imputa à vida humana, sem considerar ou sem levar em conta a sua origem, sem levar em conta a sua cor, sem levar em conta a sua etnia, sem levar em conta de que raça é. Ela é acolhedora no sentido lato de toda essa situação, irmãos.
Nós precisamos voltar os nossos olhos para este prisma cristão, evangélico. Precisamos ter a nossa vida envolvida por essa teologia que nós abraçamos, a teologia reformada, e que nos dá um parâmetro tão seguro para caminharmos. A escatologia, dentro de uma interpretação reformada, ela faz uma apresentação deste cântico, chamado Cântico da Redenção, em Apocalipse capítulo de número 5, versos de número 9 e 10, que é extraordinário. Ele vai apregoar que Jesus Cristo foi morto, e com o seu sangue ele comprou os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Olha que ele é abrangente em todo o seu escopo. Essa realidade bíblica nos mostra que nós somos agora constituídos em Cristo Jesus, porque não somos merecedores de absolutamente nada, reis e sacerdotes para Deus. Então há uma orientação que freia qualquer atitude que possamos ter contra o próximo, a quem devemos revelar todo o nosso amor, toda a nossa compaixão, todo o amor de Deus, toda a graça de Deus. O cristianismo, ele é sem dúvida nenhuma uma realidade que precisa ser articulada dentro destes termos, de uma visão abrangente na sua totalidade, que agora produz uma verdadeira adoração a Deus. Como eu posso adorar a Deus se desprezo ou tenho atitudes discriminatórias, que machucam, que ferem, que trazem dor ao meu irmão? Como posso adorar a Deus se sou um sectarista no meu coração? Como poderei adorar a Deus em perfeita submissão à sua plena vontade em todas as coisas, se eu desconsidero este mal presente nos nossos dias e nós não trabalhamos contra ele? O Evangelho é contra isso, porque o Evangelho, ele atribui valor genuíno às pessoas, restaura a sua dignidade e não viola ou causa dor aos indivíduos. Meus amados, eu gostaria de pensar rapidamente sobre algumas considerações práticas à nossa vida. A primeira delas: se Deus imputa valor ao homem e assim o faz, os salmos vão nos dizer que o ser humano é a coroa da criação, que Deus nos chama a um relacionamento contínuo a despeito da raça, da tribo, da língua, da cor da pele. Essas coisas não são levadas em conta. O que é levado em conta é a obra de Cristo Jesus. Ainda que uma pandemia tenha perturbado toda uma sociedade, não nos tornou irracionais, de modo nenhum. Por trás da cor da pele de uma pessoa tem sentimentos, tem uma história. Há valores que precisam ser resgatados e ser visto como alguém que reflete a imagem de Deus, e que nós somos todos iguais, absolutamente iguais. A memória, ela não pode ser enfraquecida diante desses fatos tão violentos, ficando como um registro passado, ignorado. Dr. Abraham Kuyper, ele vai dizer que há temas em que os crentes têm uma responsabilidade em dizer.
talvez foi pensando dessa forma em uma defesa própria de seu próprio indivíduo sendo marginalizado, que o pastor Martin Luther King lutou de forma tão austera, tão legítima e tão graciosa contra a segregação racial. Nós estamos distantes, no Atlântico, mas também está presente na nossa geração esse tipo de coisa. Ainda que uma pandemia tenha mexido com as emoções de muitos, porque o ritmo da vida foi alterado, uma coisa nada justifica o desrespeito contra a vida de um ser humano, contra a vida do outro. Racismo é crime. Racismo, pela ótica bíblica cristã, é pecado. Racismo é violar a dignidade de um indivíduo. Racismo é se opor a um grupo com tamanha aversão por causa da sua origem, da sua raça, da sua cor, da sua etnia, da sua religião ou do seu status socioeconômico, que nos incita a um ato de violência. Ou talvez o pior deles, que é o desprezo pelo outro. A vida humana tem que ser respeitada. A vida humana precisa ser preservada. Todos nós haveremos de prestar conta diante de Deus por todas as nossas atitudes. Pela ótica das Sagradas Escrituras ou da Bíblia Sagrada, nós somos conduzidos à compreensão de que todos estes atos de violência revelam uma só coisa: a depravação do nosso coração corrupto, manchado pelo pecado. Romanos 3:23 vai dizer: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Somos regidos por essa verdade bíblica que amarra todas as Escrituras: criação, queda e redenção. Nós aguardamos o dia com grande esperança em que seremos plenamente salvos em Cristo Jesus. Isso significa dizer que muitas das minhas atitudes precisam sim passar pela redenção, passar pela cruz, ser agora redimido de forma que não se encontram mais no meu procedimento, na minha forma de pensar, na minha forma de agir. Eu queria encerrar com dois conceitos que certamente você concordará comigo. O primeiro deles: racismo é incompatível com a fé cristã. Racismo é um desserviço ao reino de Deus. Se você ler Tiago capítulo 2, a partir do primeiro versículo até o verso número 13, você vai perceber isso de forma muito clara. Eu vou repetir aqui para você, e para mim também, para todos nós que estamos participando dessa conversa, de um tema de extrema dor, e que a Bíblia não se furta em falar sobre ele também, ou apontar direcionamentos, ou mostrar a ação de Deus em relação a todos os povos. Racismo é incompatível com a fé cristã. Racismo, ele é um desserviço ao reino de Deus. A imagem de Deus, ela está no ser humano, e ela precisa refletir o amor e a compaixão de Deus. Nós precisamos, porque é requerido pela imagem de Deus em nós, refletir a valoração da vida. Portanto, reveja posicionamentos e posturas de forma sincera diante de Deus. E se em algum momento os nossos olhares, o nosso procedimento, a nossa fala
a nossa atitude tem demonstrado aspectos racistas, precisamos nos arrepender, se colocar diante de Deus e mudar de atitude. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe sua família, e que todos quantos olharem para você possam reconhecer como uma família bendita do Senhor. Meu nome é Ederson, eu sou pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Colatina. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Sobra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui.